Oi, meu nome é Camila, eu sou autista, sou psicóloga e hoje eu vou falar sobre os estudos de Bruno Bettelin. Estudos não. Aliás, eu nem sei que palavra se referia às coisas que ele escreveu. Mas enfim, eu vou falar sobre esse psicanalista que disse algumas coisas sobre o autismo. Primeiramente surgiu o termo mãe geladeira, através dos estudos de Leo Kanner. Em seguida, por volta de 1967, Bruno escreveu um livro chamado A Fortaleza Vazia. Nesse livro, A Fortaleza Vazia, o Bruno trouxe 3 estudos de caso, no qual ele defendeu que os distúrbios do autismo era devido a uma patologia emocional, devido à criança não se sentir amparada pela mãe, pelos seus familiares. E aí a criança que fazia parte dessa patologia que ele falava, se entregava a um estado de não existência, de isolamento. Era uma questão de uma fuga, uma forma de defesa, de se distanciar dessa mãe que já naturalmente se distanciava dessa criança. Então essa criança não tinha a iniciativa de ter esse contato afetivo com a mãe e os familiares. No livro, ele traz uma ênfase muito grande na mãe, nessa relação materna, e dá a entender de que uma das principais causas do autismo é por culpa da mãe, pela falta de planejamento, pela não desejabilidade de ter essa criança. Então, a falta de iniciativa da criança de demonstrar alguma espontaneidade, alguma forma de querer se comunicar, era da mãe. Em um dos estudos de caso, ele relata que a mãe é culpada porque deixava a criança de 6 meses de idade com a babá, porque ela precisava ir trabalhar. Então ele dizia que a mãe estava privando essa criança de um laço afetivo e entregando ela a babás que seriam indiferentes a ela. Não iriam dar esse afeto maternal. Iria ser apenas uma cuidadora que está ali, enquanto a mãe está rejeitando essa criança porque ela tem afazeres, tem obrigações a fazer. Então essas crianças que tinham essa rejeição, segundo ele, acabavam entrando em uma fortaleza vazia para se protegerem desse convívio familiar que seria patológico, segundo o Bruno. Uma das formas de intervenção terapêutica com essas crianças que mostravam esse distanciamento era transformar a escola em um espaço que a criança poderia ser livrada da mãe e da família. Então, ele falava que esse distanciamento da criança estando na escola seria uma forma de terapia para tratar desses prejuízos que a família causou. Então, segundo ele, em um dos seus casos, a mãe causou autismo na filha por conta de que ela deixava a criança com a babá para ir trabalhar. Um outro caso que a mãe causou autismo na criança foi de uma viúva que se casou em seguida com outro homem e ele não desejava filhos. Então, essa situação de ele não ter um planejamento de querer ter um filho seria a causa do autismo dessa mãe, que era viúva. E esse outro homem não era nem pai dessa criança para essa situação gerar uma causa, né? E o terceiro caso, que era de um menino, ele falava mais do que as meninas, mas era incapaz de se comunicar. Ele
falava frases que não tinham intenção de comunicação. Eram provavelmente ecolalias que aconteciam no repertório verbal dessa criança. E aí, nessas 3 situações que ele menciona no seu estudo de caso, no seu livro, ele diz que as famílias são mentalmente perturbadas e incapazes de criarem seus filhos e que precisa realmente manter um distanciamento deles porque isso acaba sendo prejudicial. Isso ficou tão enraizado e naturalizado que a partir do momento que essa mulher já está gestando e tendo um corpo modificado devido à gravidez, ela já passa por várias preocupações em relação à alimentação, o que ela vai comer que pode afetar essa criança, se isso vai causar ou não alguma coisa, se isso vai causar autismo, em relação a atividades físicas ou a qualquer coisa que ela faça que possa afetar essa criança. E o comportamento dessa mulher é constantemente julgado pelo Estado, pelas escolas, pelo convívio com as pessoas e até por elas mesmas. Todo esse pensamento cultural em relação às mães, em relação a elas serem frias ou distantes, ou não terem planejado ter essa criança, e até mesmo a aceitação dessas mães se porventura a criança realmente nascer com alguma diferença, seja autismo ou alguma outra deficiência. Essas mães acabam, de certa forma, naturalizando e acabam vivendo às margens desse discurso que ela tanto escuta, que ela tanto recebe. E essa forma idealizada de maternidade acaba indo ladeira abaixo. Eu tô falando sobre essas coisas, mas eu tô muito agoniada porque são coisas muito absurdas. E a gente entende que naquela época tinha várias coisas diferentes e uma cultura diferente, muito machista, e não se entendia muito bem sobre as causas do autismo e acabou gerando isso. Hoje a gente sabe que o autismo não tem uma causa específica, ele pode ser por diversos motivos, seja fatores ambientais, poluição, genéticos, idade dos pais. Então eu vou parar por aqui.